Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou corrigir com vocês essa folhinha aqui, ó, que é álgebra 5, que tem divisão, potência e raiz quadrada. Só que no início aqui, ó, a prof organizou para vocês uma revisão de multiplicação, tá? Então, se vocês... Bem importante, é muito importante isso, tá? Se vocês lembram da outra folhinha, onde tinha a soma de monômios, a gente trabalhou com perímetro. E agora que a gente tem multiplicação, a gente está trabalhando com área. Então, eu não sei se vocês sabem como é que se calcula a área. A prof já explicou, mas vamos retomar. Para a gente calcular uma área, ou seja, toda essa parte que está pintada em rosa é a área desse quadrado. Certo? Lembra que a gente dava o exemplo na sala de aula de trocar o piso da sala de aula inteiro, ele, não só os contornos dele, né? Só o contorno seria perímetro. Aí a gente soma. Agora a gente está falando de área, que é toda esta parte rosa. Então, é com multiplicação que a gente trabalha. Para a gente calcular a área de uma figura, a gente multiplica um lado pelo outro. Certo? Então, vamos lá. Como a gente quer calcular a área, a gente vai fazer esse lado vezes este lado aqui. Como eles são iguais, vai ficar uma multiplicação assim, né? 4 vezes 4, 16. X vezes x, x ao quadrado. Porque a gente está falando de área, não de perímetro. Se a gente tivesse que calcular o perímetro deste quadrado, a gente iria somar 4x mais 4x mais 4x mais 4x, certo? Mas a gente está falando de área. Vamos calcular esse aqui, ó. A gente tem 8x ao quadrado, y3, que é um lado do retângulo, vezes o outro lado do retângulo. Aí, a gente vai fazer essa multiplicação porque é área. 5 vezes 8, 40. x3, ó, x tem 2x aqui, mais 1 aqui, né? Lembra que a gente soma os expoentes quando é multiplicação, tá? E aqui tem y3, y1, aqui tem 1, tá? Por isso que vai ficar y4. E aqui é a mesma coisa. Como é cálculo de área, é um lado vezes o outro. Tá? Então, 9y6 vezes 6y4. 6 vezes 9, 54. y10. Lembrem, pessoal, que se fosse perímetro, seria a soma dos quatro lados. E quando é área, é a multiplicação destes dois lados, tá certo? Feito bem simples, pessoal.